Olá pessoal, estamos com mais uma aula de hidráulica de canais e vamos falar hoje sobre um assunto bastante controverso e que muitos alunos têm dúvida. Vamos falar sobre a equação de Bernoulli, certo? Bem como as linhas de energia piezométrica, a trajetória do escoamento, o ponto referencial, linha referencial, a perda de carga. Bem, se a gente verificar, no nosso estudo a gente vai ter uma equação básica que é chamada equação de Bernoulli em que o P sobre o gama mais o Z mais o V ao quadrado sobre 2G, isso aqui é a chamada equação de Bernoulli. Perfeito? E vamos esclarecer esses componentes da equação. Bem, vamos começar aqui pelo nosso desenho. Nós temos aqui o referencial e aqui nós temos a chamada trajetória do escoamento. Perfeito? De uma água, por exemplo, água bruta. Aqui nós temos a chamada linha piezométrica. Aqui nós temos a linha de energia e aqui nós temos uma linha horizontal aqui de cima, relacionando esse ponto do primeira seção, que é a seção 1, perfeito? A gente traça uma horizontal por ele. Bem, vamos ao esclarecimento dos fatos, não é? Essa famosa equação de Bernoulli, cada parcela dela aqui representa a chamada energia por unidade de peso. Né? E ela fica representada, todas essas parcelas, pelo metro. Então, tem um metro nessa primeira parcela, metro nessa segunda e metro nessa terceira. Se eu somar as três parcelas, vai ser o resultado em metro. Perfeito? Vai ser mais M mais M mais M. Evidentemente que o resultado da unidade será metro. Né? Bem, continuando aqui. Essa equação ela admite a chamada interpretação geométrica, que tem uma importância empírica ou importância prática bastante relevante. Então vamos aqui estudar exatamente o que significa cada uma dessas parcelas. Bem, se a gente considerar que esse P aqui é pressão, se a gente observar, nós temos aqui, vamos começar o seguinte, nós temos aqui V1, nós temos aqui P1 sobre gama e aqui V1 ao quadrado sobre 2G. Então, na seção 2, a energia, o ponto mais alto da energia, na primeira seção foi esse daqui. E o ponto mais alto da energia na segunda seção foi esse daqui. E ele tem três componentes, que é o Z2 daqui até aqui, o P2 sobre gama, que é daqui até aqui, e o V2 sobre 2, isso tudo dividido por 2G, que é daqui até aqui. E como a gente observa, a gente vai esclarecer os pontos. Olha bem, o P sobre gama, ele seria dito que é energia ou carga de pressão, né? Que seria exatamente esse daqui. Perfeito? O Z seria o quê? Seria uma carga ou energia de posição. É a chamada energia potencial, que ela é tirada em relação ao plano horizontal de referência. Exatamente o que isso aqui. Carga ou energia potencial de posição em relação ao plano horizontal de referência, daqui até aqui. Ou seja, a chamada energia potencial. Perfeito? E essa P sobre gama é a carga ou energia de pressão. E o V2 sobre 2G, que é esse de cima aqui, é a carga ou chamada energia cinética. Aquela energia cinética da mecânica que a gente sabe, né? Perfeito? Ou seja, energia cinética ou energia de movimento. E o chamado ΔH que apareceu aqui, na realidade ele não está na expressão exatamente, mas ele é a perda de carga, que normalmente a gente considera que a gente começa com a energia X e depois tem a energia X menos delta alguma coisa. E esse delta de carga a gente chama de delta H12, ou seja, H do ponto 1 ao ponto 2. Perfeito? Então, se a gente somar o Z2 mais P2 sobre gama, mais V2 sobre 2 sobre 2G, mais delta H1 até 2, isso vai dar igual ao Z1 mais P1 sobre gama, mais V2 sobre V1 ao quadrado sobre 2G. Ou seja, daqui até aqui é igual a daqui até aqui. Eu tracei aquela linha horizontal aqui. A perda de carga ela se soma à carga existente no ponto 2 para dar tudo isso somado igual à carga total no ponto 1. Eu esqueci de dizer que esse ponto aqui, que eu chamei de Z igual a zero, é um Z referência. Ou seja, o Z vale zero neste ponto aqui e o Z vale zero neste ponto aqui também, como em toda a linha aqui horizontal de referência. E a gente somando todos esses aqui, este mais isso vai dar em metro, perfeito? Então, se a gente conhecer a trajetória de um filete de um líquido, certo? Que é identificada pelas suas cotas geométricas em relação a um determinado plano de referência, que é este aqui,
A gente pode representar os valores de P sobre W, né, que é esse daqui, P sobre gama, desculpe, né? E a gente vai obter o lugar geométrico dos pontos cujas cotas são dadas por P sobre gama mais E. Ou seja, ó, essa aqui não é daqui para cá, não é P sobre gama, como daqui para cá P sobre gama. Se a gente traçasse outra coisa aqui, olha, bem aqui, outro traço aqui, né, nós teríamos aqui, ó, daqui até aqui é exatamente Z mais P sobre gama. Como daqui? Daqui até aqui é Z mais P sobre gama. Daqui é Z mais P sobre gama. Então, quando a gente fosse traçar vários desses verticais aqui, 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 a gente vai traçar essa linha obtendo esses pontos geométricos bem aqui, porque vai dar essa altura. Na verdade, essa linha vem só até aqui, né? Aqui até aqui. Essa daqui, por exemplo, se eu tivesse outra que fosse daqui até aqui, outra que fosse, por exemplo, daqui até aqui, né? Bem, isso aí a gente chama exatamente, é a linha de carga efetiva ou linha piezométrica, aquela de pressão, que é essa daqui, ó. Então, essa daqui é a linha piezométrica. Perfeito? Então, a cada valor dessa carga de Z mais P sobre gama é chamado também de cota piezométrica. Cada valor desse é uma cota. Aqui é uma cota piezométrica, aqui é outra cota, aqui é outra, aqui é outra. Ou também, como é denominada, carga piezométrica. Caso acima da linha piezométrica a gente acrescente valores da carga cinética, que é o V2 sobre VG, nós vamos obter a linha de cargas totais, ou seja, se eu traço daqui até aqui, por exemplo, se eu trouxesse um daqui dessa linha aqui até aqui, aí eu somasse com outra que está bem aqui até aqui, com essa daqui até aqui, eu fizesse aqui, né, o preenchimento com pontos, eu vou obter a linha, né, de carga cinética, a carga cinética, que ela somada, né, vai dar a linha total de carga, certo? Ou seja, a linha de energia, que a linha de energia é igual ao quê? Ao Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G, que é essa daqui. Pois, a energia mecânica total por unidade de peso do próprio líquido, né? Então, isso aqui seria o próprio H, que a gente chama. Seria esse daqui, ó, o H. Evidentemente que o H genérico não teria esse ponto 1 aqui, 1, seria P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G, H genérico, né? Como esse aqui também é outro H, ó. Isso aqui seria um outro H. Vamos chamar isso aqui de H', por exemplo, né? Ó. Seria P sobre gama mais V mais V2 sobre 2G. Porque quando eu tenho H mais H', mais essa perda aqui, que é o ΔH, né, é como se a energia fosse igual no ponto aqui com esse ponto aqui. Evidentemente que houve uma perda de carga, que é essa daqui. Então, para os fluidos que são ditos reais em escoamento permanente, a dita carga total diminui ao longo da trajetória. Por que diminuiu? Aqui nós temos essa carga daqui até aqui, e daqui até aqui é menor, porque houve essa perda de carga, diminuiu, né? O sentido do movimento seria esse daqui, perfeito? Como consequência de um trabalho realizado pelas chamadas forças resistentes ou forças de resistência. Por exemplo, nós tivemos aqui uma rugosidade, né, aqui embaixo, aqui, de rio, rugosidade infernal das paredes, né? Bem, nós vamos aqui dizer o seguinte, que em geral, a escala de pressões adotada, né, empiricamente, ou seja, na prática, é aquela chamada escala efetiva, ou seja, é uma escala em relação à chamada pressão atmosférica, chamada de APM, pressão APM. A linha piezométrica pode coincidir com a trajetória, caso em que o chamado escoamento é dito livre, ou mesmo essa chamada, né, pode passar abaixo desta, indicando que pressões negativas, pressões efetivas negativas. Né? Todas as parcelas aqui constantes desta equação aqui, chamada de Bernoulli, que é um gênio da física, da matemática, é a família de gênios da física e da matemática, esses Bernoulli. Então, essa chamada equação aqui de Bernoulli deve ser representada geometricamente como perpendiculares ao plano horizontal de referência, ou seja, essa perpendicular sempre. Você poderia até pensar o seguinte, que como o movimento está caindo aqui para cá, você poderia traçar uma linha assim, né? Mas não é. Tem que ser perpendicular como essa daqui, né? Vamos tirar essa daqui, certo? Essa linha. Independentemente da curvatura da trajetória, ou seja, tem que ser sempre perpendicular, perfeito? E em cada seção da tubulação, que vamos supor que aqui seja uma tubulação, nós temos uma carga de pressão disponível, que é a diferença entre a cota piezométrica P sobre gama mais E e a cota geométrica ou topográfica Z. Perfeito? Ou seja, né,
A carga, na realidade, é como se essa capa topográfica ela já existisse ali. Então, essa diferença seria exatamente, né, o que nós temos, uma carga de pressão. A diferença ela pode ser nula, negativa ou positiva. A gente vai ver isso em exercícios posteriores aqui no nosso canal da educação. A linha de carga total, ou a chamada linha de energia, que é a mesma coisa, ela desce sempre no mesmo sentido do escoamento, né? Que o sentido do escoamento é esse daqui. A menos que haja a introdução de alguma coisa externa, ou seja, de uma energia externa. Por exemplo, se a gente fizer a instalação de uma bomba, perfeito? A linha piezométrica não é necessariamente segue essa propriedade que a gente está dizendo. Quando a gente utiliza o conceito de perda de carga entre dois pontos, que é esse aqui, ΔH, perda de carga entre dois pontos, a gente trata dessa perda de energia total que ocorre. Ou seja, a energia total, H, é igual a Z mais P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G. E não a gente trata isso como se fosse só a perda de carga piezométrica. Caso, entretanto, no escoamento forçado em regime permanente, a seção geométrica de uma tubulação ela pode ser constante. E a carga cinética, neste caso, também. As linhas de energia são, né, e também a linha de energia e também a piezométrica, elas serão, nesse caso, paralelas. Dito isto, a gente pode utilizar como referência a linha piezométrica. Perfeito? Então, isso tudo é muito importante nos escoamentos realizados em superfícies livres, em que a chamada linha de energia normalmente não é paralela à chamada linha piezométrica, a não ser para a situação do chamado escoamento permanente e uniforme, isso de uma forma rigorosa, permanente e uniforme. Essa situação, né, em questão de escoamento permanente e também uniforme em condutos livres, a linha de energia ela é paralela à chamada linha piezométrica, que é, pois, a própria linha da água, em virtude de a pressão que existe ser constante e igual à chamada pressão atmosférica. É também paralela à linha de fundo do canal. Bem, para aqueles que não compreenderam muito bem, não se assustem, a gente vai voltar com muitas aulas de exercício conceituais também, porque esse assunto ele é muito importante na área de hidráulica de canais e essa equação é fundamental para quaisquer estudos. Eu aqui não fiz a dedução dela porque ela é muito complexa, envolve muitos conceitos da área de cálculo. E a gente, como está indo um curso na parte de introdução, mais adiante a gente vai ver isso aqui. Perfeito? Grato pela atenção, continue a nos prestigiar, a se informar sobre o nosso canal, a nos colocar como favorito e a se inscrever em nosso canal. Até a próxima!